Sejam bem-vindos, pessoal! Começando agora o capítulo 4 do The Chosen. Depois que a gente já tinha gravado, perdeu o capítulo, agora é melhor porque nós conseguimos muita gente para regravar. Ó, que beleza. Não é? Dá uma olhada nesse pessoal aqui, olha só. E a Is já deve ter passado uns 6 meses, já tá gatinhando já. Mas ela tá ali no mesmo papel que ela tava antes, né? Representando ali a amamentação. O capítulo de hoje, né? Vamos falar de pesca, nós somos pescadores de homens. Né? É bem que Jesus falou pro Pedro, né? E a gente fez. Então você apresenta aí, pessoal. Quem que é esse pessoal novo? Vamos lá. Eu sou o Rodrigo, né? Luana, Gabriela, Jaine, Cal, Nicolas, Letícia, Tatiana Gabriel. e Gabriela e Isis. E tem o Diego ali. Diego tá ali no Backstage. técnico. Nós temos até técnico agora, mas vocês viram que tá faltando microfone, né, gente? Então, mas nós vamos chegar lá. Calma. Pessoal, capítulo 4, pra mim, o capítulo em que tudo começa no The Chosen. É onde a coisa pega fogo, é onde a gente se emociona, é onde a gente vê a história do Simão, é o primeiro milagre. E aí já começa uma discussão, porque no Evangelho não é o primeiro milagre. O primeiro milagre é as bodas de Caná. E aí ele deu uma invertida ali, tirou todo mundo da praia para fingir que foi o primeiro, mas ninguém sabia. Né? E ele mostra um Simão Pedro cheio de problemas, cheio de erros, apostador, desesperado para poder conseguir salvar a família e colocou ele numa situação de arrependimento, de transformação, né? Mais profunda do que parece existir no Evangelho. O que vocês acharam do capítulo? O que vocês sentiram? E o que vocês acharam dessa adaptação que foi feita? Quem fala? eu achei extremamente bacana, bonito. E já assim, ali naquele começo, mostrando todas as atribulações do Pedro, quando ele tá ali com os romanos, quando ele, de certo modo, salva o amigo dele que estava em alto mar também pescando, né, que ele tem um pedaço da orelha arrancado, né, me veio a seguinte pergunta: qual de nós está disposto a perder um pedaço da orelha pelo amigo? Ou pelo outro, pelo próximo, né? Qual de nós está disposto aí a sentir essa dor? Porque ali foi uma dor que ele sentiu, né? Para talvez não deixar o outro incorrer em algum problema. Mas era culpa dele, né? Assim, então, na verdade, ele estava olhando para uma coisa que ele estava fazendo e quando ele já estava ali prestes a se enrolar de vez, ele fala assim, não, peraí, eu tô prejudicando outras pessoas. Então, acho que foi mais nesse sentido, assim, não foi eu ele... acho que no campo das ideias, ele falou, tá bom, eu vou prejudicá-los para me beneficiar. Mas chegou na parte prática, no ato, não, beleza, agora vai acontecer. Ele não deu conta de sustentar. Ele ia fazer, mas na hora ele desvia lá os romanos, sabendo que nitidamente eles iam perceber, mas que ele se arrepende imediatamente, assim, naquele momento, né? Se ele voltasse atrás. Vai fazer uma coisa ruim, sempre a gente tem meio que um motivo para estar fazendo aquilo, a gente acaba criando isso. Então, por exemplo, a pessoa vai trair a esposa. No fundo da cabeça ele sabe que aquilo é errado e tem essa voz gritando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Por mais que você saia com a orelha cortada, faça o certo. Quando você vai desviar um pouco do dinheiro de algum lugar, né? Quando aparece a chance de você se dar bem à custa de outra pessoa, tem alguma coisa gritando dentro de você que aquilo tá errado e frequentemente a gente não escuta. E aí é o problema, porque vai doer um pouquinho, vou arrumar os rumos, mas ia doer muito mais se ele tivesse condenado o colega, né? De certo modo, é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui reencarnados, né? Ou deveríamos estar fazendo. Já erramos muito, estamos aqui para sentir um pouquinho dessa dor, né? E muitas vezes a gente deixa de seguir por esse caminho, né? Não quero sentir essa dor. Não quero fazer o certo sabendo que eu vou sentir a dor, né? A dor, às vezes, de uma perda de algum compromisso, de alguma questão de emprego, enfim. Várias coisas que a gente tem que abrir mão estando aqui reencarnados, né? Ok. Obrigado, Liz. Gabriel, aproveita e segue a história. O que vai continuar acontecendo depois disso? Não vou seguir a história, Vai não? Rodrigo. Então vai. Eu vou antes, né? Que você provocou a gente falando assim, nossa, mas a série pinta um Pedro que passa por uma transformação moral que na série parece muito mais profunda do que realmente é. E aí nisso a gente começa
a gente começa a pensar na personalidade do Pedro, né? Quando a gente começa a ver a série mais pra frente, mas também na própria conversa de Pedro com Deus, a gente vê que Pedro era um judeu fiel às escrituras, fiel a Deus, né? Então ele conversa assim, numa ira, né? Numa revolta, mas com Deus lá, né? Então, assim, a série pinta ele, na verdade, como um homem do seu tempo, como um pecador. E, de fato, ele cometeu alguns deslizes. Mas naquela conversa com Deus fica claro que que Simão Pedro era um judeu fiel às escrituras. E durante os próximos capítulos da série, isso vai ficar mais claro no diálogo que ele tem com a esposa dele, né? Mas sem spoilers. Então, eu acho que o que fica aparecendo é essa transformação nesse ponto, né? Porque pega Pedro somente no mar alto dele, né? E que na verdade não é assim, né? Ele tá na verdade num processo de desespero, né? Querendo salvar a esposa, querendo salvar a sogra dele que tá doente, né? E aí acaba chegando no campo das ideias frente a uma atitude que não é coerente com o que ele acredita. Mas é interessante pensar a partir da personalidade do Pedro, porque o Pedro, ele é esse cara intempestivo, né? O Pedro é o cara que saca a espada na hora que vão prender o Jesus. Que nega 3 E vezes. que nega 3 vezes, né? Ele parece fazer alguma coisa e se arrepender logo depois. Então ele era impulsivo, assim, né? Pelas escrituras. É o padrão Pedro, né? Então, o que na verdade a gente pega... Padrão Pedro. Padrão Pedro. Então, Mas lá no Paulo Estevam já coloca um Pedro super, né? Maduro, transformado, mais velho, cuidando da mansão do caminho. não, mas isso é depois dos Da peixes, mansão do caminho do né? Divaldo, né? Casa do caminho. Isso é depois dos peixes, isso é depois da trajetória com Jesus. Interessante pensar nessa transformação do Pedro. Eu ficava pensando nisso, nós que já lemos o Paulo Estevam, pensar nessa transformação, ver aquele Pedro ali, como ele é desenhado, como ele é construído, algumas questões de ficção, mas entender que aquele era um Pedro real e que ele vai se modificar. Modificar, digo, essa intempestividade, acabei de criar uma palavra, não sei, mas enfim, ela vai ser canalizada para que ele seja a rocha, para que ele seja a pedra fundamental, né? Tanto que isso é importante. E aí a gente chega num ponto que eu acho que é muito importante, porque os discípulos do Cristo e todos os personagens de uma forma que trazem nas escrituras, são alegorias, né? São arquétipos de nós mesmos, né? Tem uma cena que me chama muita atenção quando a esposa do Pedro fala, mas você vai sair no dia santo, pescar no dia santo, você tá indo contra Deus, cadê o homem que eu casei? Ela pergunta isso pra ele. Aí ele sai no barco sozinho, joga a rede, nada, joga a rede, não vem nada, joga a rede, vazio, ele, cadê você que dividiu o mar? Cadê você? E aí ele começa a se revoltar contra Deus, porque Deus não estava atendendo os desejos do Pedro naquele momento. Ele começa a se rebelar contra Deus porque ele não estava sendo atendido superficialmente naquele momento pontual, porque ele achava que tinha que ser. E aí eu falei assim, gente, olha lá, olha a gente lá, olha eu lá, né? Olha eu lá jogando a rede, esperando o peixe, e não veio o emprego que eu pedi, não veio a promoção que eu esperei, e veio essa rede vazia, e eu, cadê você, né? Então, olha lá, eu jogando a rede, né, num relacionamento, falou assim, não veio o marido que eu pedi. Veio o marido que eu pedi, viu, gente? Então, não tá lá, cadê? Então Deus não está do meu lado, então Deus não está por mim. E aí é interessante que passa esse momento de revolta, começa a chegar quem, né? Começa a chegar André, começa a chegar os outros amigos, que a esposa mesmo chateada, magoada com a postura dele, pede para os irmãos auxiliarem, etc. E tem algumas características interessantes, porque eles simbolizam isso cinematograficamente, né, na noite.
No momento de escuridão da alma é que ele grita contra Deus. Né? No momento mais escuro, mais difícil, chegam os amigos, passa um pouco o sol começa a nascer. Né? Que é Deus começa a atender. O milagre acontece de dia, com o sol nascendo. Né? E outro símbolo que eu achei interessante, que é do capítulo, e não foi assim trazido pelo diretor, que é o Mateus chegar, dar o ultimato para ele e falar assim, não adianta, não tem como. Ele sabia os números. Não tem jeito. E ele falou assim, não, vai ser 3 dias, eu vou pescar os 3 dias. Ele, não é 3 dias não, amanhã de manhã você vai ser preso. Não adianta. Ele podia desistir naquele momento. Ele podia falar assim, não, então eu vou passar a última noite com a minha esposa. Não, vou dar um jeito de fugir. Mas não, então eu vou fazer o que é certo até o fim. Eu vou fazer o que é certo até o último minuto, mesmo que não tenha chance de dar certo na minha visão. Então ele era aquele cara que estava ao mesmo tempo ambivalente, brigando com Deus, mas fazendo o que é certo até o último minuto. Trabalhando até o último segundo. Né? E às vezes a gente vai fazer um evento e, cara, não é possível, não vai dar certo. Vamos desistir. Vamos deixar para depois. Não tem jeito de funcionar. E a gente deixa de fazer aquilo que é para fazer, foi combinado, e cumprir até o fim aquilo que a gente se dispôs a fazer. Então esse símbolo é legal que foi trazido pela equipe, né? Já ela foi citada várias vezes, que mulher fantástica é a esposa do Pedro. Eu acho que ela tem uma força, o jeito que ela construi, a personagem é construída, né? Isso. A atriz é brasileira? Brasileiro. Eu acho que é, na minha cabeça acho que é, Pedro. Eu vou conferir. O Leandro disse que as coisas. Não, mas as coisas, as perguntas que ela faz pra ele, né, também, quando ela questiona também cadê aquele homem com quem eu me casei? Né, e nesse capítulo 4, ela questiona lá no começo, e no capítulo 4 ela questiona novamente. Cadê a fé daquele homem? Né? Você era um homem de fé. Então, ela traz e ela tem uma postura que é uma postura muito forte, muito firme. Ele poderia, quando ele quer, não, sua mãe não pode ficar aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos quase indo todo mundo pra rua, sua mãe vai ficar doente na rua. Né? E ela fala, você não vai dizer o que eu tenho que fazer. Né? Porque eu preciso fazer o certo. Se eu não fizer isso, o que serei eu? Né? A filha... Só falar eu. Não, tá não. Desculpa, é porque eu achei que ele ia falar. Ele tá achando que eu ia falando, mas tá tudo ok. É porque ela é um personagem que me conquistou muito. eu quero falar de novo sobre ela. Ela é brasileira e mineira. Ela é mineira, gente! Eu vi no sotaque do Oriente Médio, que era... Mas, gente, quem sabe a gente consegue uma entrevista com ela, hein? Oferecendo make it pão de queijo. E é interessante que, né, já contextualizando tudo aí, né, que nós já avançamos um pouquinho no episódio, que então, depois de tudo aquilo ali, né, Mateus, igual você falou, Rodrigo, dá como se fosse o ultimato nele ali, ele fala, é minha última tentativa, né, então ele sai à noite, joga as redes, joga a rede, não sai nada, e no outro dia de manhã, quem estava ali pregando para uma pequena multidão? Jesus. E então, Jesus, né, naquele momento de pregação para a multidão, como Jesus sempre faz para nós, né, que Jesus ele não ensina apenas por palavras, ele exemplifica, e para exemplificar o ensinamento, ele pede para que precisava de um barco, né? E de quem foi o barco? Simão. E naquele momento ali, o mestre pede para usar o barco como palanque e incentiva Simão então a voltar para o mar. E assim, eu fico pensando igual a gente estava comentando aqui, né, das nossas dificuldades, a Gabi mesmo falou, que depois eu passei a noite inteira jogando, não consegui nada, aí fala assim, joga na rede, né? Joga na rede, gente, né? Nenhum outro jogo. Mudou de assunto tão rápido. Nenhum outro tipo de jogo é o meu forte. Mas eu passei a noite inteira jogando a rede. E chega alguém e fala pra mim, joga a rede mais uma vez? Na minha mente, pelo menos, eu ia falar, não. Né? Eu sei o que vai acontecer. Já aconteceu mesmo, pra que eu vou tentar de novo, né?
Muito bom nessa hora, porque ele fala assim, jogar rede, mais uma vez, jogar rede. Tá, vou jogar rede mais uma vez. Então, assim, E ele jogou, né, mesmo contrariado. Tipo, né, eu já sei o que vai acontecer, mas vou te mostrar aqui, então acompanha comigo. E a gente pode pensar também nas nossas práticas espíritas também, né? Eu fico lembrando do caso do Chico passando vários anos fazendo reunião pública para nenhum encarnado, né? Mas vários desencarnados ali. Quantas vezes, ou quantas casas espíritas, ou quantas mocidades espíritas, às vezes nos postos, o instrutor vai, na primeira semana não tem nenhum jovem. Aí vai na segunda semana, não tem nenhum jovem. Vai na terceira semana, não tem nenhum jovem. Na quarta semana ele fala, não vou. Né? E às vezes havia necessidade de ir na quarta, na quinta, e captar esses jovens, que esses jovens vão aparecer também. Eu acho que isso é um pouco... A gente já vivenciou isso em algum centro, em algum posto. E eu acho interessante você estar falando, Cal, porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Principalmente nós, instrutores, né, de mocidade, na reunião pública e tudo mais, a gente fala, eu vou falar pra ninguém, né, pros espíritos, os espíritos já sabem e tudo mais, mas naquele momento, você que preparou a aula, você que preparou o estudo, o importante naquele momento ali é pra você, não é pra aquele que vai ouvir. E a gente sempre fala muito isso, né? Quando você vai preparar um estudo, vai preparar uma aula, a primeira pessoa que precisa daquilo ali é você. Então, naquele momento que você foi 1, 2, 3, 4 semanas, seja quantas semanas for, e você não tem o público que você esperava, no caso ali, você não tem os peixes que você esperava, o que você está tirando de aprendizado daquilo ali, né? Você precisa aprender alguma coisa com aquilo. E Pedro aprendeu, né? A perseverança ali, né? A importância. Começando desde o início. Só não foi do mesmo jeito. Né? Foi, assim, envolveu uma união com Cristo. Sim. Então, assim, às vezes, assim, foi 1, 2, 3 vezes, 4, tá, mas e aí? O que você tá fazendo também que tá faltando Jesus de alguma forma? E aí você tem que dar uma ressintonizada pra rede funcionar. Talvez tenha a ver com isso também, esse símbolo. Com certeza. Às vezes eu vou 1, 2, 3 vezes, mas eu sento ali e espero o jovem chegar. Não procuro levar... Fazendo diferente. Né? Levar talvez uma mensagem espírita nas casas das pessoas que estão ali em volta do posto de assistência ou do centro espírita, mostrando, olha, aqui, a minha rede está aqui, a minha mocidade está aqui. Você está convidado, né? O capítulo ele também propõe uma discussão em relação à divulgação, que é o personagem do André. O personagem do André, ele conhece Jesus e ele tá empolgadíssimo com Jesus. Eu vou pedir pra Jaine comentar sobre isso, ela já vai preparando ali a emoção. Porque o que acontece? Ele quer convencer o Simão de que Jesus é o cara. E ele não é convencido pelo André. Né? Então, o que você acha que simboliza isso, Jaine? O que você pensou assim, quando você viu essa parte do capítulo, assim, em relação a essa pessoa empolgada, mas que não consegue convencer o outro? Eu vejo que no Simão, ele teve a necessidade de ver para crer, né? Ele já estava em várias situações em que ele estava frustrado, não adianta. Tanto que quando chegada ali próximo ao barco, né, que o André fala, olha lá, é ele, né, é o Messias, é quem eu estava te falando, ele ainda ficou meio resistente, ele ainda ficou meio receioso. Isso realmente está acontecendo? Acho que não tem mais solução, ele estava meio descrente. E acabou que... o trecho que a Gabi trouxe, né, jogar de novo, né, eu já jogar de novo, foi algo assim que realmente ele precisou, por mais que ele já estava meio chateado, né, já revoltado com Deus, ele não tinha mais esperança, não tinha mais fé naquele momento, né, e ele precisou jogar de novo e ver aquela quantidade de peixes saindo ali para poder falar assim, nossa, eu estava totalmente errado aqui na minha linha de raciocínio, e depois ele se arrependeu ao ponto de falar, agora o que eu preciso fazer, né? E no final ele fala aquela frase, né, mais linda, né, só me siga. Então... Dos de homens, se perseverares, será Cefas, Pedro. Tem uma outra questão que eu estava pensando assistindo a série, que é assim, num primeiro momento... Quando Pedro vê o Cristo, vê a luz, vê a bondade, ele se assusta. E ele fala assim, sai de perto de mim que eu sou pescador. Eu sou pecador. E ele era pescador e pecador. Mas assim, ele quer, de certa forma, afastar o Cristo, né? Eu estava contribuindo, a ideia nossa aqui é trazer uma contribuição da doutrina espírita. Né? Então, eu queria até que a Tati comentasse, se ela puder,
em relação à questão espírita, nós temos a gente sabe da presença dos irmãos desencarnados, sofredores, né, que frequentemente estão num processo obsessivo, e pessoas que estão na posição do Pedro, frequentemente também têm essa companhia espiritual. Né? Então, Allan Kardec ele fala lá no Livro dos Médiuns sobre a mediunidade sendo utilizada de uma forma atormentada, através da obsessão. E isso é interessante porque, no momento em que você começa o socorro, frequentemente a pessoa age de uma maneira a afastar aquele socorro. É difícil para ela aceitar aquela ajuda. Você pode comentar um pouquinho para nós sobre essa questão da obsessão, dessa ajuda, e como que... o que você pensou quando você viu essa parte do capítulo? Eu pensei na questão da pouca fé de Pedro, e levando aquele exemplo do capítulo para nossos dias atuais, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e a nossa fé é testada. E quando a nossa fé ela é testada, a gente começa a perceber o próprio plano espiritual, ele nos ajuda. E faz com que a gente revê essa situação e passa a acreditar. E está mais próximo de Deus, de Jesus. E Pedro, ele tem mostra lá no episódio uma determinação muito, muito grande. E o fato dele ser tão determinado que às vezes ele acaba sendo tão impulsivo nas suas ações que faz coisas assim que depois ele possa se arrepender e também até testar a própria fé dele, o que aconteceu. Mas, como se diz, o céu te ajudará. E a gente percebe, trazendo uma doutrina espírita, que naquele momento, mesmo que a fé dele era pouca, ele se revoltou contra Deus, mas de uma forma estava ajudando. Porque quando se aproximou de Jesus e mostrou para ele que as coisas podem melhorar e que faltava só acreditar, e ele percebeu que isso era possível, mas antes não, porque ele estava cheio de ira e revolta com aquela situação desesperadora, e ele viu que realmente a situação ela pode ser contornada. E Jesus mostrou isso para ele. E, portanto, ele seja agora um pescador de homem. Eu acho que foi uma lição muito grande, porque Jesus viu em Pedro que aquela determinação dele e aquela vontade de ajudar serviria ele como um discípulo dele, que poderia continuar a sua mensagem dessa forma determinada e levando as pessoas. Uhum. Sobre o que a Tati acabou de falar, juntando com o que a Gabi falou no início, eu lembrei muito nessa parte daquela passagem do pedir e obtereis, né? Que nós somos muito assim, nossa, eu tô fazendo prece, eu tô pedindo, nada acontece. Mas igual aconteceu na série, né? Foi chegando ali, né? A chegada dos companheiros ali para auxiliar Simão. Jesus vai nos dando as ferramentas, mas a gente quer que tudo na mão, né? Aí se eu tô pedindo isso, eu quero isso. Eu estou pedindo a minha prece paciência, mas eu estou muito impaciente. Nós estamos tendo aí as ferramentas para treinar a paciência e não estamos treinando. Nós estamos tendo a ferramenta para construir algo melhor, uma reforma íntima, mas não estamos fazendo. Então é interessante isso, porque naquele momento ali, nós temos que pensar na nossa sintonia, né? Quanto mais nós estamos abertos aí, mais os espíritos que estão sintonizados com o nosso campo espiritual vão estar próximos de nós. Então vem aí muitas vezes as questões obsessivas. Mas as ferramentas, a forma de nós nos aperfeiçoarmos e até mesmo auxiliarmos esses irmãos que estão em sofrimento ali, nos são dadas. E naquele momento aconteceu, né? Então, eu acho que primeiro, o reconhecimento, esse reconhecimento, esse despertar é importante, porque apesar de Jesus nos amar, nos conhecer muito bem, ele não pode fazer por nós.
Então, esse despertar é muito importante, que aconteceu com Pedro. Por isso, né, que a partir daquele momento ele convida Pedro, a partir daquele instante, para ser pescador de homens, né, para estar junto com ele ali, então, levando o evangelho, mas depende de nós. Nós temos que estar ali, né, preparados, e além de preparados, nós temos que estar dispostos, né? Não, era só para complementar aqui. Quando o André chega pro Pedro, ele fala: esse Messias, ele é rico? Ele é médico? Então, assim, na verdade, ele é médico, ele é rico em muitas coisas, e de fato ele ia ajudar, mas precisava também da boa vontade e da vontade grande do Pedro. Realmente, depende de cada um de nós. Muito bem. O que eu queria comentar, aí já mudando de assunto, é sobre a pesca, né? E de repente ele pede para Pedro jogar as redes e aparece um monte de peixe, né? Que é isso? Pesquei a noite inteira e agora aqui não tá cabendo dentro do meu barco, vai virar o barco, precisou de 2 barcos então para caber o tanto de peixe que ele pescou, né? E isso se diz como um milagre de Jesus, né? Então, lá no Elucidações Evangélicas, o que ele vem comentando é que isso não é milagre, né? Nós conhecendo e estudando o magnetismo, e Jesus, como um espírito perfeito que conhecia totalmente essas leis de magnetismo, né? Ele atrai esses peixes para aquele local, para que se faça esse, né? Que foi visto como um milagre. Então, achei isso bem interessante, que a pesca foi o resultado de uma aplicação do magnetismo de Cristo, né. E ele então produziu essa atração magnética para que tivesse o efeito, né, que teve em relação a Pedro. E aí uma coisa que a gente também comentou assistindo o capítulo foi, Jesus sendo tão empático quando Pedro fala: "Não, afasta de mim, eu sou muito pecador". Jesus agachou para olhar ele, né, Primeiro aos ele pede olhos. pra ele olhar pra cima, né? Olha pra cima, né? Pedro, olha pra cima, né? E às vezes gente, olha pra cima primeiro. Olha pra Deus, né? Olha pra Jesus, pede, olha. Você precisa ser capaz de ver a ação de Jesus, de Deus na sua vida. Então olha pra cima. E no momento que isso acontece, Jesus também desce para poder, se agacha para poder conversar com ele, né? Que estava numa posição de humilhação ali, de transformação. Então esse símbolo é fortíssimo ali naquela hora, Você né? estava chorando nessa hora do capítulo? Não, só tava, sim, eu tava chorando muito, muito. Acho que foi uma das horas que eu mais chorei, assim, que é tudo muito bonito ali. É maravilhoso. Comentamos isso, mas acho que vale a pena falar de novo de que Pedro teve que olhar para cima e se levantar ali, né, diante do Cristo, né? Zaqueu sobe na árvore para ver o Cristo, né? Saulo tem que descer, né, para ir de encontro ao Cristo, né? E aí, mas todos se movimentam, né? Todos vão ao encontro do Cristo, saindo do status quo, que seja, né, onde quer que estejamos aí. E aí, sempre fica aquela mensagem que também não dá para ser passivo. Nós também temos que caminhar né, ao encontro do Cristo. Não interessa onde você esteja, se você está lá nas profundezas, ou se você está não sei aonde. Você também tem que fazer a sua parte e buscar o Cristo, né? Eu achei interessante aqui que tem uma passagem de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, que ele vem fazer uma relação sobre essa questão do pescador, do barco e da rede para nós aqui, enquanto espíritos em evolução. Ele traz que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição que cada um de nós ocupamos é o barco. Em cada novo dia, nós, os homens, nos levantamos com a nossa rede de interesses, né? Aquilo que nós buscamos. Então, é interessante, né? Achei profundo, adoro comparações profundas. Tem uma outra comparação, uma outra metáfora, né, no Elucidações Evangélicas, no finalzinho, o último parágrafo, que o Espiritismo é comparado à rede, que eu achei muito bonito também, que nós somos atraídos
por esse magnetismo para essa rede. E nós estamos ali como aqueles peixes, né, variados, de diversas maneiras, mas pulando ali, né, às vezes relutando de estar naquele local, mas estamos ali para aprender, para caminhar, para evoluir. Queria trazer uma coisa que foge um pouquinho sobre a pesca milagrosa, que é que acontece nesse capítulo também, mas que está desenrolando já desde o primeiro capítulo, né? Que tem a cena lá que Nicodemos fica sabendo que o profeta João Batista foi preso. E o que está inquietando Nicodemos desde o primeiro capítulo? Quem curou Maria? Quem curou Maria, né? Quem que é esse homem? O que ele está fazendo? E eu acho interessante nós pensarmos na figura de Nicodemos também, que ele é um personagem, né, nessa série que eu acho interessantíssimo a forma que ele que mostra ele, né, para nós ali, uma pessoa tão sábia, tão inteligente, que todos respeitam, mas inquieto ali para saber o que estava acontecendo. Porque muitos de nós vamos achar o quê? Ah, eu sei, tem mais esse aí que sabe, mas eu sei mais. Olha quantas pessoas me respeitam. Quem é ele? Né? Ele não, ele quer saber, ele foi atrás. Então, mostra aí então ele indo atrás de João Batista para saber então quem é este, o que aconteceu, o que ele fez para curar Maria de Magdala, né? Com que Nicodemos é desenhado, faz uma ruptura com o que a gente vai chamar dos fariseus, né? Então, quando a gente vai ler sobre os fariseus, a gente vai falar que é a galera hipócrita, é a galera que só quer saber deles, né? Então, tem ainda uma interpretação um pouco afastada da realidade da época, né? Quando, na verdade, Jesus criticava sobretudo a atividade hipócrita dos fariseus, mas especialmente dos fariseus de Jerusalém, que era a grande cidade, né? Onde eles eram muito cultuados, onde as suas palestras eram cheias de pessoas, enquanto os fariseus do interior, eles não recebiam tantas críticas. Na verdade, eu acho que não lembro de passagem de Jesus que critica os fariseus do interior da região, né? Então acho que tem isso, e do jeito com que se pinta Nicodemos, que é esse Nicodemos que tem realmente uma fome, é um cara que estudou e falou assim, cara, não tá suficiente, tá faltando alguma coisa. Então, assim, é um Nicodemos que tem fome, que vai buscar e de alguma forma é humilde e que, né, tá lá em atrito com o Ishmael. Shmuel. Tá lá em atrito com o Shmuel, né, naquela coisa ali de ego. Então, eu acho que o jeito com que Nicodemos é pintado é muito interessante. E outro personagem que nós já falamos aqui, que é interessante também a forma que vai sendo construída a história dele na série, e que vai ter alguns capítulos aí pra frente, né, que nós vamos falar mais dele. Quem que estava de longe ali observando a cena do milagre? Mateus. Né, e nós vamos ver ali que Mateus, sempre nos primeiros capítulos aqui, né, é um personagem muito importante, que está relacionado a coisas importantes, mas o que está sendo o despertar dele ali naquela situação toda, né? Que vai também, que é uma coisa que nós podemos trazer para nossa vida, né? Que vai entrar em choque muitas vezes. É o seguinte, eu tô vendo com os meus olhos, eu sei que é verdade, eu tô vendo a transformação de muitos, eu tô vendo os milagres, eu tô reconhecendo Jesus, mas por trás de tudo isso, Mateus era aquele que estava ali para cobrar o imposto, né? Para cumprir a lei, cumprir as regras que eram impostas pelo Império Romano. E era maldito pelo seu povo, né? Mal falado, criticado. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Infelizmente, nós temos o horário do curso. Se a gente começar a arrumar as câmeras mais rápido, a gente vai ter mais tempo de podcast. Vamos tentar. Né? Ainda tem 2 participantes novos que eu não vou deixar embora sem falar, né? Vocês acham que isso aí ia acontecer, né? Não tem como. Né? Eu queria que vocês comentassem o que marcou para vocês, ou no capítulo, ou na discussão, o que vocês estão levando. Então, vou falar primeiro. Assim, eu acho que o The Chosen foi muito feliz, está sendo muito feliz a equipe. Não tenho dúvidas que está sendo inspirada, né?
muito estudo ali por trás, mas também deve ter tido uma preparação espiritual antes dessa equipe, deve estar continuando lá de lá, porque realmente é um trabalho, assim, que tá fantástico. E eu acho que uma das felicidades, para mim, sim, tem 2 felicidades, mas eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas do The Chosen, primeiro é que eles humanizaram muito os apóstolos ali, né, Jesus também, mas os apóstolos, que a gente sabe que são espíritos muito elevados, né, que foram preparados, mas que estavam ali na condição de encarnados, e que provavelmente teve os seus perrengues, né, e que pelo menos para mim, assim, nem sempre ficava muito claro o que seria esses perrengues, né, então acho que o The Chosen deixa muito humanizado essas coisas, assim, essas questões. E eu fico pensando assim, nós temos 4 personagens principais, tem a esposa também, né, 5. E assim, eles representam um pouquinho de nós, né, perante Cristo. Acho que o André é aquele que viu, foi chamado e foi, né, ele não precisou de muitas coisas, não teve dúvida. Simão, pelo contrário, ele precisou primeiro, no meu entendimento, da dor, porque ele estava com muitas questões por trás, passando por questões, doença, problema com a esposa, consequência talvez da doença, do problema financeiro. Então ele precisou dessa dor também, no meu entendimento, para a hora que o chamado veio, teve 2 questões, né, além da dor, ele ainda precisou ver para crer. Então muitos de nós somos assim, né, se tiver num momento bom da vida, tá tudo certo e tal, talvez não faria sentido esse chamado, então ele precisou de várias questões para chegar naquele momento e o convite atingir ele da forma que precisou, né. A gente tem, quem mais? O Mateus? Tem o Mateus, né, que está ali, envolvido com as questões materiais, eu diria, talvez comparando com a gente nas questões profissionais, passou por cima de princípios dele, da família, para conseguir o que ele quis, e está ali mais como um justiceiro, um curioso, e ainda mais para frente vai chegar aí, né. Eu acho que nesse capítulo ainda não chega onde a gente então assim, tem o Nicodemos, que é o estudioso e tal, e eu acho assim que, representa nós mesmos, né. Cada um tem uma forma de Cristo chegar, e uma necessidade de preparação ali atrás, que, né, para esse convite chegar e a pessoa realmente ter aquele despertar, né. E eu acho que a segunda felicidade, dá tempo? Que para mim, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu dou aula para criança, né, na evangelização, e tem meus filhos, e a gente conta as passagens de Jesus, os milagres, mas de uma forma assim, como a gente leu lá no evangelho, resumido, né, e não fica tão palpável. E o The Chosen foi muito feliz, porque assim, eles fizeram um contexto e uma forma que, na hora que foi acontecer a pesca, eu fiquei assim, igual criança, pensando: "Como que eles vão mostrar isso? Como é que vai ser esse peixe?". Porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, jogou, apareceu ali", mas assim, mostrou como que foi, eu não vou falar como é que foi para o pessoal assistir. É, mas assim, de uma forma palpável, eles ali sofrendo para puxar a rede e admirados, e a gente parece que se coloca no lugar de pensar assim: "Gente, imagina se eu visse aquilo ali mesmo acontecendo". E assim, isso mudou muito, porque à noite a minha filha sempre fala: "Conta uma história para dormir". E eu contava umas não espíritas e às vezes uma de Jesus. E agora eu conto com a diferença, assim, com o contexto, e eu falo: "Nossa, aí foi assim", que foi uma coisa que o The Chosen trouxe de mudança pra mim, assim, essa fica mais palpável mesmo, tanto os personagens quanto esses milagres. Eu vou falar rapidinho, eu sou meio tímida, mas, assim, o que mais me chamou a atenção no capítulo foi, né, no episódio, foi mais no final, quando acontece, né, da pesca, do milagre, e depois quando ele se ajoelha perante Jesus, né, eu acho que essa cena me impactou bastante, o Cal também
comentou que até chorou, mas eu tinha lido um capítulo do Pão Nosso durante essa semana que chama Amaral. E tem um trecho que vou ler rapidinho aqui, que acho que tem relacionado bastante com a série, que é: se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e a esperam carinhosamente. Então acho que foi isso que aconteceu com Pedro, né? Assim, ele estava muito angustiado naquela noite, né? Não tô pescando, não tem nenhum peixe, vou ser preso, o que vai acontecer agora? E depois, né, no outro dia, Jesus aparece por merecimento também, né? Porque Jesus sentiu que foi a hora certa de estar ali para ele e de fazer o milagre, né? De mostrar que é possível com fé, com confiança, de que se você está fazendo certo, né? Que o Rodrigo tinha comentado também, né? De que ele ia fazer o certo até o final, independente, ele não ia passar a noite de outra forma, ele queria continuar pescando e continuar tentando. Então, assim, a gente sempre vai estar amparado de alguma forma, né? Então, acho que essa passagem, assim, foi o que mais impactou nesse sentido, que a gente vai estar sempre conectado e se a gente continuar no nosso caminho, fazendo o que a gente acha que é correto, a gente vai estar acompanhado dos bons espíritos, né? Da espiritualidade amiga. Então, acho que foi um consolo, assim, que eu tive vendo a série. Bem, pessoal, então vamos encerrar nesse momento. Muito obrigado pela participação de todos, por vocês estarem aqui. Muito obrigado para você que está assistindo a gente na TV Mundial do Espiritismo. Queremos te convidar, se você está aqui até agora, se esse podcast foi útil para você dar o seu like, para você se inscrever no canal e para mandar para o seu grupo, família ou no Centro Espírita, que ajuda bastante esse programa a continuar. Então, muito obrigado, pessoal. Despede aí, fala tchau. Até a próxima. Já Ativem mandei o sininho mensagem para a atriz lá. Já mandei mensagem para a atriz para ver se ela participa conosco, quem sabe. Ia ser bem legal, mandei mesmo. Abração pra vocês, até a próxima. Tchau.